Olá, pessoal. Neste vídeo queremos falar sobre outro método para calcular volumes usando as propriedades da integral. Na aula passada já vimos como podemos calcular os volumes, por exemplo, os volumes de revolução, quando que o sólido obtido pela uma rotação em torno de uma reta, um eixo. Já vimos um método que está usando como método da seção transversal, então fatiamos o sólido perpendicular ao eixo considerado. Por exemplo, se tiver um sólido que fica obtido pela uma rotação do eixo de Y, então vamos supor que temos esse sólido aqui. Então, encontrando o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo de Y, então obteremos uma forma assim. Ficaria quase assim. Não desenhei muito bom, mas ficaria uma região desta maneira. Então, obteremos uma região desta maneira. O método era, podemos fatiar a região obtida pela seções transversais que esta vez foram perpendicular ao eixo considerado. Então, consideramos um fatiamento assim. Todos esses fatiamentos, todas essas seções transversais foram da forma de discos ou arruela. Então, o método era assim, que consideramos, aqui é uma arruela, consideramos o raio externo, o raio interno. A diferença entre a área entre esses dois discos que ficam um dentro do outro, como raio externo e raio interno, obteremos o volume do sólido S com uma integral definida. Esta vez, quando que consideramos um cilindro aproximante, então a espessura desse cilindro aproximante era em termos de Y, como que vocês podem ver. Aqui, a altura do cilindro aproximante é igual a delta Y. Então, isto vai significar que deveria calcular a área da seção transversal como a área dessa arruela, que foi número π multiplicado por raio externo elevado a 2 menos raio interno elevado a 2. Então, colocamos esse raio aqui em termos de A de Y e de Y. Isto vai determinar que a integral é a área de A deve ser em termos do Y. Então, obteremos essa integral, procuramos todos os limites inferiores e superiores da integral de C até D, quanto que C é esse ponto e D é esse ponto. Então, foi o método que nós usamos, foi o método de discos ou foi o método de uma arruela. Mas na aula de hoje, nós queremos falar sobre outro método que nós chamamos cascas cilíndricas. Mas por quê?
Vou explicar aqui. Vamos supor que temos uma função dado pelo um gráfico assim. Agora temos uma função y, este é de forma de x multiplicado de x menos 1 elevado a 2. Então, aqui temos 0, aqui temos número 1. E a região considerada vai ser essa região do gráfico dessa função, delimitado pelo eixo de x, ou y igual a 0. Então, queremos fazer uma rotação em torno do eixo de y. Queremos fazer essa rotação em torno do eixo de y. Mas agora, se fazer isso, então obteremos um sólido obtido pela rotação desse objeto aqui. Essa coisa assim. Essa coisa assim. Não sei. Então, eu não sou muito bom no desenho dessas figuras, mas assim, então vamos supor que essa região está fazendo uma rotação em torno do eixo de y. Agora, se quisermos usar o método de fatiamento, então precisaremos de considerar os discos, ou seja, todos os fatiamentos que sejam perpendicular ao eixo y. Logo, se vocês considerem uma fatia aqui, dessa maneira, e consideramos um cilindro aproximante para isso, poderemos ver que temos a espessura de ΔY desse cilindro aproximante e a área de arruela, que fica uma arruela assim, deveria ser obtido pela calculação de raio externo e o raio interno, mas em termos de y. Então, devemos calcular o raio interno, o raio externo em termos de y. Isto significando que nós devemos resolver a equação de y igual a x menos 1 elevado a 2 em termos de y. Então, eu deveria procurar uma equação de g de y que vai calcular, precisamos calcular x em termos de y, ou seja, deveríamos calcular uma equação de grau 3 para obter uma equação em termos de y, que esse trabalho não é um trabalho fácil. Porque vocês podem ver que essa função dada aqui era uma função que neste intervalo não é uma função injetora. A função injetora é uma função que, se considerarmos, por exemplo, uma reta horizontal, então cada reta horizontal deveria cortar o gráfico da função neste intervalo no máximo no 1 ponto. Mas vocês podem ver que vai cortar nos 2 pontos. Então, essa função não é uma função injetora neste intervalo. Ou seja, outro significante para as funções injetoras que, se tiver a equação dessa função como y igual a f de x, então, se tiver uma função injetora,
As funções injetoras têm função inversa, ou seja, significando que para o mesmo gráfico da função dado, nós podemos procurar outra equação, essa vez em termos de y para x, ou seja, para a mesma função poderemos escrever x igual a g de y, onde que g de y seja a inversa da função de f nesse intervalo. Mas aqui nós não temos essa propriedade, porque nesse intervalo a função f não é uma função injetora. Logo, esse método de fatiamento fica muito difícil para resolver, mas existe outro método que nós chamamos o método de cascas cilíndricas, que as cascas cilíndricas para nós fornecer um método que podemos obter o volume de sólido, ainda que o gráfico dessa função não seja uma função injetora, mas será muito fácil calcular e estimar o volume. Então, qual vai ser esse método? Então, o método de cascas cilíndricas. Vamos voltar o mesmo exemplo aqui. Gostaríamos de calcular o sólido obtido pela rotação em torno do eixo de y, nesta região delimitada pelo gráfico da função y igual a 0. Então, o que nós podemos fazer? Vamos considerar uma casca cilíndrica, ou seja, vamos considerar um retângulo aqui, que cada um vai me dar um cilíndrico. Uma cilíndrica aqui, aqui. Então, obteremos dois cilíndricos, um dentro do outro. Um cilíndrico com raio, por exemplo, R1. O cilíndrico que seja maior, com raio igual R2. É a altura dessa cilíndrica aqui fica igual dessa altura, que vai ser a altura de y igual a f de x. E vai ter uma espessura aqui igual delta R. Ou seja, para obter o volume de casca cilíndrica, precisamos nós podemos calcular o volume da cilíndrica maior, diminuímos o volume da cilíndrica menor. Então, o que temos aqui? Obteremos o volume de V2 vai ser a área da base, que é um círculo com raio igual a R2, menos, multiplicado por altura que seja aqui, vai ser H, menos a área da base da cilíndrica menor, do cilindro menor, multiplicado por altura.
Então, o que obteremos aqui? Podemos dizer que temos πH R2 elevado a 2 menos R1 elevado a 2, ou seja, podemos escrever isso como πH R2 mais R1 multiplicado por R2 menos R1. Agora, dividindo essa equação por 2, multiplicando por 2, reescrevendo R2 menos R1 como delta R e considerando R2 mais R1 dividido por 2 como um raio médio, então podemos escrever esse volume como 2πr multiplicado por h, que é a altura que vai ser f de x, multiplicado por delta r. Ou seja, isto vai me dar a circunferência do círculo com raio médio multiplicado por altura multiplicado por espessura. Então, realmente o volume vai ser igual a 2πr H delta R. E agora, a ideia vai ser assim. Eu preciso mais de espaço, eu acho. Sim. Então, vamos fazer isso. A ideia é assim, vamos considerar nosso intervalo, a mesma ideia da soma de Riemann. Nesse intervalo, que nossa função é assim, vamos dividir esse intervalo de A até B em N subintervalos com comprimento igual. Por exemplo, nesse intervalo, podemos considerar o ponto médio considerando o retângulo com altura igual a f de x bar e com largura com comprimento igual de delta de x aqui, vamos fazer essa rotação pelo desse retângulo em torno do eixo de y. Obteremos uma casca cilíndrica exatamente com raio médio x bar com a altura de fx bar 1.
E podemos escrever essa fórmula de novo. Se abrirmos esse cilíndrica que vocês podem ver aqui, vamos abrir e olhar para vai parecer uma caixa retangular. Aqui. Agora, esse comprimento daqui para cá vai ser exatamente igual à circunferência do círculo. Aqui obteremos a altura. É aqui que é nossa espessura. Então, o volume de casca cilíndrica obtida aqui pode ser escrita como circunferência, que vai ser 2π. O raio vai ser igual da distância do retângulo até o eixo de rotação, que vai ser o valor de x e bar. A altura que vai ser exatamente igual ao volume de... Neste caso, vai ser igual exatamente com o valor da função no x e bar. A espessura vai ser exatamente igual a ΔX, quando consideramos esse como enésima casca de cilíndrica para estimar o volume. Ou seja, vai ser a mesma coisa de volume dessa caixa retangular. Então, podemos dizer que o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelo gráfico dessa função y igual a 0 vai ser aproximadamente como a soma de VI, quanto que I fica entre de 1 e até N. Então, vai ser aproximadamente igual de VI e de 1 até N, ou seja, a soma de 2πx bar, fx bar, ΔX e de 1 até N. E podemos ver quando que N tende a infinito, nossa aproximação fica cada vez mais melhor, fica mais próxima do volume do sólido S. Então, isto vai me dizer que realmente o volume do sólido vai ser exatamente igual ao limite da soma do rimão, considerando nessa maneira de 2πx bar, fx bar, ΔX, quando que N tende a infinito. Já sabemos que o limite dessa soma é sempre em termo, pode ser escrito em termo da integral definida. Então, o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo de Y sob o gráfico da função de y igual a f de x e entre dos limites superiores e inferiores da função a até b vai ser calculada pela essa formulação de 2π dx e f dx e dx. Então, vamos considerar algumas diferenças nessa maneira. Quando consideramos as cascas cilíndricas, para cascas cilíndricas, para qualquer função dada, sempre nos consideramos um retângulo que seja paralelo ao eixo considerado para fazer rotação. Vamos ver esse exemplo. Esse exemplo que desde o começo da aula estamos observando.
Queremos encontrar o volume desse sólido pela rotação em torno do eixo de Y. Dessa região delimitada pelo gráfico dessa função y igual a zero, ou seja, essa região verde. Para fazer essa calculação, vamos usar as cascas cilíndricas. Por quê? Porque essa função nessa região dada para rotação, pela rotação do eixo de y, não é uma função injetora, então procurando o volume pelo fatiamento vai dar muito problema para resolver nossos problemas escrevendo x em termos de y ou resolvendo uma equação de terceiro grau de x em termos de y. Mas cascas cilíndricas vai nos ajudar. Além disso, se vocês quiserem usar o método de fatiamento, quando que estamos usando esse método, sempre também precisamos calcular o máximo local aqui. Qual vai ser o número do máximo local? Porque este ponto vai determinar o limite superior da integral definida. Então, além dessa dificuldade, nós temos essa dificuldade que tem que também determinar os limites da integral definida. Aqui, por exemplo, para o máximo local dessa equação. Mas, se usamos o método de cascas cilíndricas, o método é assim. Vamos considerar um retângulo paralelo ao eixo considerado para fazer rotação. Então, vamos considerar esse. Vou considerar o retângulo paralelo com o eixo Y. Agora, vocês podem ver, para usar a fórmula de cascas cilíndricas, precisamos procurar o raio, a altura e espessura. Espessura, neste caso, vai ser a espessura vai ser o comprimento desse retângulo, ou seja, vai ser delta dx. Quando que estamos trabalhando com delta dx como espessura vai determinar a nossa integral em termos de x, circunferência em termos de x e altura em termos de x. Então, quando que determinamos a espessura vai me dizer a integral, a altura e o raio deveriam ser em termos do x. E agora, qual vai ser o raio? O raio vai ser a distância entre o retângulo até o eixo de rotação. Que vocês podem ver que essa distância é exatamente igual ao valor de x do gráfico da função. Qual vai ser a altura? A altura deste retângulo aqui vai ser exatamente igual ao valor da função de f de x. Tudo está em termos de x. Então, pela fórmula do volume, nós podemos escrever o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo de y vai ser igual da circunferência 2π multiplicado por raio, que vai ser x, multiplicado por altura, que é f de x, multiplicado por espessura, que vai ser a diferencial de x. Então, o volume vai ser calculado pela dessa fórmula. Então, podemos escrever isso como 2π de x, f de x, que vai ser x multiplicado por x menos 1 elevado a 2d de x. E agora, os limites
da integral vai ser os limites que x está mudando. Então, os limites da integração também têm de intervalo dos valores de x, que são de 0 até número 1, nesta região verde. Então, só basta calcular essa integral. Vamos calcular. Então, temos integral de 0 até 1, 2π, x elevado a 2, x2 mais 1, menos 2 do x d de x. Ou seja, vai ficar igual a 2π multiplicado por 0 até 1, x elevado a 4, menos 2x elevado a 3, mais x elevado a 2, 2d de x, ou seja, fica 2π, x elevado a 5, dividindo por 5, menos 2x elevado a 4, dividindo por 4, mais x elevado a 3, dividindo por 3, deveria ser avaliado nos pontos extremos, no intervalo que sejam pontos 1 e 0. Isto vai me dar 2π, 1 sobre 5, deixa eu abrir um pouco de espaço. 1 sobre 5 menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, menos 0. Ou seja, vai ficar igual a 2π multiplicado por, vamos considerar o denominador em comum como 30, 6 menos 15, mais 10, vai ser 2π sobre 30, ou seja, aí fica π sobre 15. Então, isto vai dar o valor do volume pelo método de cascas cilíndricas. Vamos ver outro exemplo. Agora, o nosso sólido fica obtido pela rotação dessa região verde em torno do eixo de Y. Então, de novo, temos essa rotação em torno do eixo de Y. Como que vocês podem ver, em torno do eixo de Y, se quiser usar o fatiamento, porque essa função não é uma função injetora neste intervalo, então obteremos problema para encontrar os raios externos e internos de arruela, como que aprendemos na aula passada. Então, isto vai dar um problema para encontrar os raios externos e internos, porque essa função não é injetora. Outro problema que também, se quiser usar esse fatiamento, então nossa integral deveria ser escrita em termos de y. Logo, nós precisamos procurar, pelo método de fatiamento, precisamos procurar o máximo local dessa integral que vai determinar, pelo método de fatiamento, o limite superior da integral definida. Então, além dessa dificuldade, temos essa dificuldade que devemos também procurar o ponto, o valor do máximo local dessa função nesse intervalo. Mas, se usarmos o método de cascas cilíndricas, então vai facilitar nosso trabalho bastante. Então, para usar as cascas cilíndricas, vamos procurar uma casca cilíndrica típica. Para usar isso, nós podemos desenhar um retângulo. Nosso retângulo deveria ser paralelo com o eixo de rotação. Então, eu vou considerar um retângulo assim. A espessura desse retângulo é delta de x. Delta de x vai determinar que a integral, a altura, a circunferência deveria ser todos em termos de, em relação a x.
a espessura que está aqui, o raio. Então, vamos procurar o raio. O raio vai ser a distância do retângulo até o eixo de rotação. Então, o raio da circunferência, para calcular a circunferência, vai ser essa distância. Essa distância é exatamente igual ao valor de x correspondente do gráfico da função. A altura também é correspondente do valor da função nesse ponto que vai ser f de x. Então, podemos escrever o volume usando a fórmula das cascas cilíndricas para calcular o volume. Então, temos circunferência de uma casca cilíndrica típica, no desenho aqui. Então, a circunferência vai ser calculado pelo valor do raio, que vai ser 2π de x. Se vai ser circunferência multiplicada por altura, que vai ser o valor da função em termos de x, espessura que é d de x. Os limites da integral, limite inferior e superior, vai ser o intervalo que x está se movendo, ou seja, vai ser o intervalo dado 0 até o radical π. E agora só vai ser uma substituição e calculando a integral. Tá, então temos v igual integral de 0 até o radical π, 2π de x, o seno de x elevado a 2, d de x. Vocês podem usar as técnicas de integral, por exemplo, considerando a regra de substituição, considerando u igual a x elevado a 2, dessa maneira a diferencial de d de u vai ser 2 de x e d de x. Logo, eu vou fazer essa substituição, eu vou calcular v como a integral. Para x igual a 0, o limite inferior fica igual a 0 para o valor de 1. Para x igual a raiz quadrada de π, o valor de 1, que vai ser x elevado a 2, vai ser igual a π. Temos π multiplicado por seno de u, d de u. Já sabemos a forma primitiva do seno, que é menos cosseno, avaliada nesse intervalo de 0 até π. Então, já sabemos o cosseno de π é menos 1, então vai ser π. Menos, por menos, que vai ser mais π, multiplicado por cosseno de 0, que vai ser, de novo, 1. Então, enfim, o resultado vai ser igual a 2π. Tá? Isto vai dar o volume do sólido obtido pela rotação dessa região verde em torno do eixo de Y. Então, vocês podem ver que pelas cascas cilíndricas, nosso trabalho fica mais fácil em lugar de usar o método de fatiamento. O fatiamento, porque essa função não é uma função injetora e dá dificuldade para encontrar o raio exterior, o raio interior de arruela. E também precisamos calcular os pontos máximos locais dessa função para encontrar o limite superior da integral definida. Mas aqui, até agora, já vimos nossa região foi uma região delimitada pelo gráfico de uma função com um eixo. Às vezes, as perguntas podem ser assim. Eles vão dar duas curvas e vão perguntar sobre o sólido pela rotação da região delimitada pelas duas curvas. Por exemplo, aqui. Nessa maneira, os limites superiores e inferiores da integral não é gratuitamente disponível. Aqui precisamos encontrar os pontos de interseções das duas curvas para procurar saber
qual vai ser os limites da integral. Então, vamos ver. Então, nessa maneira, nós podemos considerar essas duas funções, uma parábola e uma reta. Os pontos de interseções deles ficam pontos correspondentes a x, que x fica igual a 4x e menos x elevado a 2, ou seja, fica igual todos os pontos de 3x e menos x elevado a 2 fica igual a 0, ou fica igual a 2x e 3 menos x igual a 0. Então, os pontos de intersecções, todos são x igual a 0, x igual a 3. E vamos expulsar o gráfico dessas funções. Para expulsar o gráfico dessa função, já sabemos que temos o gráfico de uma parábola côncava para baixo. No x igual a 0 é 0, no x igual a 3. No x igual a 3 fica igual a 3. Então, isto vai ser a equação de y igual a x. Esses são pontos de intersecções. No x igual a... Vamos completar esse quadrado. Eu posso escrever esse como menos de x elevado a 2 menos 4x. E completando ao quadrado vai me dar x menos 2 elevado a 2. Então, vai dar x elevado a 2 menos 4x mais 4. Eu vou colocar isso. Então, eu posso dizer que para x igual a 2, o valor da função fica igual a 4. Isto vai ser o vértice da parábola. Então, eu posso escrever que a parábola deveria ser... Vai ser um pouco mais espaço. Acho que tá bom. Então, o gráfico dessa função vai ser assim. Quase. Então, a região delimitada pela dessas duas curvas vai ficar essa região verde aqui. E agora queremos fazer a rotação em torno do eixo de y. Então, quase obteremos uma forma assim. Eu não sou muito boa na desenhar desse. Então, quase obteremos uma forma assim. Mas agora, queremos usar as cascas cilíndricas para calcular o volume. Vocês podem ver que, por exemplo, se queremos usar o método de fatiamento, o gráfico da função de parábola nesse intervalo não é injetora. Então, vai dar um problema para calcular. Mas, então, nosso método preferido é que vamos usar as cascas cilíndricas. Para cascas cilíndricas, consideramos o retângulo perpendicular, o retângulo paralelo com o eixo de y, o eixo de rotação. Então, consideramos o retângulo, por exemplo, vamos considerar um retângulo aqui. Esse vai ser o nosso retângulo de aproximação. E consideramos a espessura
desse retângulo vai ser aqui para lá, vai ser delta de x. Já sabemos, agora delta de x vai determinar nossa integral, nosso raio, também os limites superiores e inferiores, e a altura dessas funções, todos em termos de, em relação do x. Então, a integral, o raio, a altura, em relação de x, em relação a x. O raio vai ser a distância entre do retângulo com o eixo de y. Então, então a distância vai ser essa distância do eixo de y até o retângulo, mas essa distância é exatamente igual ao valor do x correspondente desses gráficos das funções. Então, o raio vai ser igual ao x. Agora, a altura. Para calcular a altura daqui para cá, essa altura, nesta vez, vamos olhar para o gráfico das funções. Temos um gráfico em top, acima. Temos um gráfico embaixo, o gráfico bottom. Y top, Y bottom. Então, a diferença entre eles vai determinar a altura do retângulo. Ou seja, eu posso escrever que tem uma y top aqui, que é dado pelo gráfico da parábola, sempre o gráfico dessa função nesse intervalo acima do gráfico de y bottom ou y below, y baixo do gráfico dessa função. Então, a altura vai ser exatamente a diferença entre eles. Logo, a altura fica igual a y top menos y bottom. Vai ser igual, deveria ser em termos de x. Então, ainda que, por exemplo, para y top temos esse 4x menos x elevado a 2, para y bottom, y baixo, deveria colocar o valor de x. Então, isto vai determinar a altura do retângulo, nesse caso, nesse retângulo aproximante, que vai produzir uma casca cilíndrica para aproximar o volume. E agora, os pontos de interceptações que foram ponto 3, ponto 0, nós podemos escrever a fórmula de volume usando a fórmula de cascas cilíndricas, então vai me dar circunferência de um círculo com raio igual x, multiplicado por altura, que essa vez é a diferença de y top menos y bottom. Aqui vai ser essa função. Espessura que vai ser d de x. Então, basta calcular essa integral com limite inferior igual a 0, o intervalo que os valores de x estão se movendo, estão se variando, até 3. Então, vamos abrir um pouco espaço aqui. Tudo vai voltar de nossa calculação dessa função polinomial. Essa função polinomial dessa integral definida. Então, temos a integral de 0 até 3, 2π, de 4x elevado a 2, deixa eu simplificar. Temos 4x menos x vai ser 3x, então temos 3x elevado a 2 menos x elevado a 3, d de x.
ou seja, fica igual a 2p multiplicado por 3x elevado a 3 dividido por 3 vai ser x elevado a 3 menos x elevado a 4 dividido por 4, avaliado nesses pontos extremos no intervalo de 0 até 3, então vai me dar 2π multiplicado por 27 menos 81 dividido por 4. Então, vai me dar 2π. 4 vezes de 27 menos 81, que realmente é 27 por 3. Então, isto vai me dar 27 isto vai me dar 27π dividido por 2. Então, isto vai dar o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo de Y. Essa foi a diferença, foi que nós precisamos encontrar a região delimitada pelos gráficos de duas curvas, então ainda deveria procurar os pontos de interceptações que determinaram para nós os limites da integral definida. E usamos as cascas cilíndricas. E a altura fica obtida pela diferença de y top e y bottom. Mas a técnica de cascas cilíndricas também pode ser usada para rotação em torno do eixo de x, não sempre em torno do eixo de y. Por exemplo, vamos encontrar o volume da região obtida delimitado pelas dessas curvas, mas pela rotação em torno do eixo de x. Então, de novo, vamos expulsar o gráfico da função. Temos uma hipérbole. Aqui. Então, temos uma hipérbole. Temos o eixo de y. Então, temos eixo de y. Temos y igual a 1. Temos y igual a 3. Isso, acho que temos y igual a 3. A hipérbole, que será no ponto 1 deveria ser igual a 1, vai interceptar aqui. No ponto y igual a 3, x fica 1 sobre 3, vai ficar esse ponto. Então, é também o eixo de y. Então, esse vai ser o gráfico da função da nossa hipérbole. Y igual a 1 sobre x. Então, a região delimitada pela desses vai ser essa região verde. Mas, essa vez, queremos encontrar o sólido em torno do eixo de x. Então, quase vai ser uma coisa assim. Quase vai ser a região obtida pela dessa rotação, vai dar uma coisa assim. Isso. Mas aqui queremos usar as cascas cilíndricas. Aqui nesse caso vocês podem
usa outro método de fatiamento também, mas vamos usar a casca cilíndrica, vamos ver como podemos usar esse método quando que estamos fazendo rotação em torno da eixo de X. Primeiro, nosso retângulo aproximante, nosso retângulo que vai produzir um cilíndrico, uma casca cilíndrica típico, deveria ser paralelo ao eixo de rotação. O eixo de rotação aqui é o eixo de X, então eu vou considerar o meu retângulo paralelo com o eixo de X. Aqui, a espessura, considerar a espessura da casca cilíndrica, que aqui vai ser a largura do retângulo, aqui vai ser igual de delta de Y. Fica a diferença entre os Y. O que isto vai me determinar? Vai determinar a integral, o raio e a altura. E também os limites deveriam tudo ficar em relação ao Y. Então, como sempre, a integral, o raio, a altura, todos em termos do Y. E agora, o raio vai ser a distância entre o retângulo até o eixo de rotação. Então, o raio vai ficar nessa distância. Isto vai ser o raio. Essa distância é exatamente, fica igual ao valor de Y, o valor de Y do gráfico da função. Então, isto vai ser Y igual ao raio. A distância entre o retângulo até o eixo de rotação. E agora, a altura da casca cilíndrica fica esse. Esse vai ser a altura. Nesta vez, para calcular a altura, nós temos duas funções. Esta vez temos uma função à direita e temos uma função à esquerda. Nossa função à direita é nossa função hipérbole. Eu vou desenhar de novo essa região aqui, nesta forma, nesta forma, nesta forma. A função à direita é essa função que é y, ou x multiplicado y igual a 1. A função à esquerda é essa função que é a função de x igual a 0. Lembrando que todos esses deveriam ser escritos em termos de y. Então, eu vou escrever a altura de uma cilíndrica. Eu não vou desenhar a casca cilíndrica fica uma casca assim. Não vou expulsar dentro ou assim. Eu não vou expulsar dentro do gráfico porque fica muito ruim para ver. Mas então a altura aqui vai ser a diferença entre essas funções. Então já aprendemos como podemos calcular essa diferença. Deveria ser primeiro em termos de y. Então eu vou reescrever esse como x1 sobre y. Eu vou escrever x como função à direita, x right, direita, e x aqui vai ser x left, a função à esquerda. Então, a altura
de casca cilíndrica típica vai ser a diferença de x right e x left, então vai ser escrita como x right menos x left. A altura fica igual a assim. Ou seja, deveria ser em termos de y, então vai ser 1 sobre y menos 0, ou seja, fica 1 sobre y. Deixa eu abrir um pouco de espaço para... Logo, agora vamos escrever a fórmula de volume. A fórmula de volume foi assim: integral de circunferência com raio igual y, multiplicado por altura, que aqui vai ser x menos x right menos x left, vai ser igual a 1 sobre y. Espessura, que vai ser d de y. Então, agora, os limites superiores e inferiores deveriam ser em termos de y, mas estão dados. Aqui temos y igual a 1 e y igual a 3. Logo, temos limites superiores e inferiores também em termos de y. O que obteremos aqui? Obteremos a integral de 1 até 3, 2π d de y. Então, a integral de um valor constante vai ser igual ao comprimento de intervalo, que vai ser 2, multiplicado por 2π, isto vai me dar 4π. Isto vai ser o volume do sólido obtido pela rotação, essa vez em torno do eixo X. Mas nem sempre os eixos de rotação são eixos de Y ou eixos de X. Às vezes, nós podemos considerar qualquer reta como reta de rotação, considerando como reta que queremos calcular o volume de revolução em torno dessa reta. Por exemplo, pode ser considerado, essa vez, o sólido obtido pela rotação em torno da reta x igual a 2. Da região delimitada pelos gráficos dessa função y igual a x elevado a 4, y igual a 0, e x igual a 1. Então, vamos expulsar o gráfico dessa função. O que temos aqui? Temos quase uma parábola. Vai ser dessa forma. Y igual a 0, que vai ser o eixo de x. X igual a 1, que vai ser... Vamos só simplificar aqui. 1 é 1. Normalmente vai ser o ponto de interceptação desses. Então, a região considerada vai ser essa região verde. Mas em torno do eixo de x igual, da reta de x igual a 2. Então, deixa eu ver. Eu deveria escrever... Não. Eu vou colocar aqui. Tá. Aqui foi x igual a 1. Aqui vou colocar... Não. Então, x igual a 2 fica aqui, quase. A reta de x igual a 2 é essa reta. Agora, queremos fazer uma rotação em torno dessa... Vai ser quase uma coisa parecida assim. Esse vai ser o sólido obtido, vai ficar quase assim. Assim.
Então, vamos encontrar o volume desse sólido. Queremos usar o método de cascas cilíndricas. Então, nosso eixo é eixo de x igual a 2. Um retângulo típico que vai produzir uma casca cilíndrica típica deveria ser paralelo com o eixo de rotação. Então, eu vou considerar um retângulo paralelo com eixo de rotação, com largura igual, com comprimento igual de delta de x. E agora, delta de x vai determinar que nossa integral, nosso raio, nossa altura, os limites superiores e inferiores da integral definida deveriam ser em relação de x. Então, isto vai me determinar que tudo são em relação de x. Logo, agora o raio vai ser a distância do retângulo até o eixo de rotação. Isto vai me dizer que devemos considerar essa distância como raio. Mas essa distância vai ser igual de qual número? Considerando que daqui para cá é exatamente igual ao valor de x correspondente dos pontos sobre o gráfico da função. E daqui para lá, exatamente fica igual a 2. X igual a 2. Então, R, o raio, deveria ser igual à diferença de 2 é x. E agora a altura. A altura vai ser exatamente a altura do gráfico da função de y igual a x elevado a 4. Ou vocês, se quiserem, vocês podem considerar y top, seja essa parábola, ou essa parábola de grau 4, de x igual a y igual a x 4, y em bottom, y em baixo, vocês podem considerar a função de y igual a 0. Então, eu posso dizer que vocês também podem considerar isso, ou só simplesmente poder considerar como a altura da função dada aqui. Então, eu vou considerar esse top, esse bottom. Então, a altura fica exatamente igual a x elevado a 4 menos 0, que vai ser x igual a 4. E agora, o volume vai ser a integral definida. Os intervalos que x estão se movendo é o intervalo de 0 até 1. Circunferência vai ser 2π multiplicado por raio, que é 2 menos 2x. Tudo multiplicado por altura, que essa vez é x elevado a 4, diferencial d de x. Então, vamos calcular esse volume. Vai ser igual espaço. Vai ser igual 2π com multiplicação da integral 2x elevado a 4 menos x elevado a 5 d de x. Isto vai me dar 2π multiplicado por 2x elevado a 5 dividido por 5 menos x elevado a 6 dividido por 6, avaliado nos limites. Vai ser 2π multiplicado por 2 sobre 5 menos 1 sobre 6.
ou seja, vai ser 2π multiplicado por 30, denominador em comum, ou seja, vai ficar 7π sobre 15. Isto vai ser o volume desse sólido pela rotação em torno do eixo especificado aqui, que é eixo de x igual a 2. Mas, às vezes, não é sempre fácil calcular a integral, mas o que realmente é importante é que nós podemos escrever a integral que deveria ser calculada para estimação, para calcular a área, o volume do sólido obtido. Aqui temos um sólido obtido pela rotação dessa região delimitada pelas curvas. Vamos esboçar o gráfico dessa função, vamos ver como é nossa gráfica. Sempre para fazer essas calculações, usando o diagrama vai ser muito útil para considerar os raios, sabendo que a integral deveria ser em termos de qual variável, etc. Então, temos a função de tangente de x, y igual a 0. Então, temos essa reta, x igual a π sobre 4. Vai ser essa reta. A função de tangente, que vai ser essa função. Já sabemos que tangente tem uma reta assíntota vertical no π sobre 2, no 0 vai ser igual a 0. Mas realmente a região delimitada que nós estamos procurando vai ser essa região verde. Mas dessa vez em torno da reta de x igual a π sobre 2. Então, quase a região considerada deveria ser uma região assim. Mas realmente queremos escrever a integral que vai determinar o volume. Então, para escrever, eu vou esboçar um retângulo típico. Aqui, o retângulo deveria ser paralelo com o eixo de rotação. Logo, temos um retângulo assim, com espessura delta de x, e delta de x vai determinar que nossa integral deveria ser em relação ao x, em relação a x. Agora, o raio. Podemos considerar o raio, a distância entre o retângulo até o eixo de rotação, esse vai ser o raio. De novo, nós podemos ver que aqui para cá, o valor do x correspondente do ponto sobre o gráfico da função. Daqui para lá, vai ser o valor de π sobre 2. Então, o valor do raio vai ser igual à diferença entre de π sobre 2 menos x. Vai ser o raio de casca cilíndrica para aproximar a circunferência, para calcular a circunferência. A altura, que vai ser exatamente igual à altura da função tangente de x. Tudo em relação a x. É o volume
vai ser determinado pelo... Agora, todos os limites superiores e inferiores da integral também vão ser em termos do intervalo que x está se movendo. X está se movendo entre o valor de 0 até π sobre 4. A circunferência vai ser 2π multiplicado por o raio, que é π sobre 2 menos de x. A altura vai ser tangente de x, d de x. Então, vai ser essa integral. Hoje nós não podemos calcular pelos métodos que aprendemos para a calculação da integral essa integral, mas na segunda-feira, amanhã, aprenderemos um método para calcular tipos desses integrais, mas mas se alguém quiser, vocês podem usar um calculador para fazer uma estimação do volume exato desse sólido. Mas até agora basta para nós, porque só queremos escrever a integral que vai indicar o volume correspondente desse sólido. Às vezes, a pergunta pode ser de outra maneira. Eles vão dar a integral, vai indicar que essa integral representa o volume de um sólido. Agora, eles queriam que vocês descrevam qual é o sólido. Vamos procurar o sólido. Então, pelos métodos das cascas cilíndricas, para encontrar o volume, já sabemos que o volume pode ser escrito como volume de circunferência multiplicado por altura multiplicado por espessura. Deixa eu escrever um pouco. Que isto vai ser escrito como 2π, essa vez em termos de y está dado aqui. Vamos procurar a altura que está dado pela função 1 sobre 1 mais y elevado a 2, e a espessura é d de y. Logo, quando que temos a espessura de dy, então nosso retângulo aproximante deveria ser com espessura igual a delta de y, ou seja, esse retângulo deveria ser paralelo com o eixo de rotação, então podemos considerar o eixo de rotação, neste caso, seja o eixo de x. O intervalo que está indicando aqui, pelos limites inferiores e superiores da integral, estão dizendo o intervalo que y está se movendo. Então, eu posso dizer que a integral está se movendo entre y igual a 0 até y igual a 2. O gráfico da função vai ser a função de x e fica igual a 1 sobre 1 mais y elevado a 2, que está indicando a altura. Então, eu posso dizer que o sólido é obtido pela rotação da região delimitada por
a função x igual a 1 sobre 1 mais y2, y igual a 0, y igual a 2, em torno do eixo x. Se realmente vocês usam um calculador gráfico, vocês vão ver que o gráfico dessa função é assim. Então, a região que realmente consideramos, por exemplo, aqui seja 2, aqui seja 0, aqui vai ser onde que y fica igual a 0 é o número 1. Essa vai ser nossa região. A rotação em relação ao eixo de x vai produzir uma área assim. Vai dar tudo isso. Então, para verificar que se realmente nosso resultado é correto, vocês podem escrever a fórmula de volume para essa região verde dada pela gráfica da função de x igual a 1 sobre 1 mais y elevado a 2, pela desses valores. Então, vocês podem procurar saber, por exemplo, qual vai ser o retângulo aproximante para produzir uma casca cilíndrica típica. A largura vai ser delta de y, indicando que todos deveriam ser em termos de y. A integral, o raio, a altura, todos os limites inferiores e superiores deveriam ser em termos de y. Vocês podem ver que o volume deveria ser entre 0 e 2. E o raio é a distância entre o retângulo até o eixo de rotação, e a altura fica exatamente igual à diferença de x a right, a direita é x o left. A espessura vai ser a diferencial de y. Então, vocês podem escrever tudo e vão ver que obteremos a mesma integral. Então, sempre vocês podem, para verificar que se suas respostas são corretas, vocês podem verificar de novo usando a fórmula de cascas cilíndricas. Mas exercícios que faz muito tempo que eu esqueci de dar exercícios para vocês. Exercícios do capítulo da seção 6.3 do livro de Histoire. Por favor, vocês podem fazer exercício número 3, 5, 8, 11, 19, 23, 31 e 32. E também exercícios de apostila do professor Rossi. Isso. Exercícios de aplicações de integral. Exercício número 1 até 5. Isso. Vai resumir alguns exercícios desse capítulo de 6.1 até 6.3. Isso, então, boa sorte. Até amanhã, que queremos falar sobre a integral por partes.